Olá, docentes e minha turma linda de Carpina. Vamos lá responder o fórum com esse vídeo que eu vou tentar ser bem breve e que o pedido do fórum foi falar sobre, vou chamar de comunidade, né? Como vocês sabem, eu sou agente de saúde e a gente tem muito esse termo de comunidade. E por coincidência, o artigo colocado nesta semana foi simplesmente em Abreu Lima, a cidade onde eu cheguei com 2 anos de idade e trabalho até o dia de hoje. Não pergunte minha idade. Enfim, estudando o termo vulnerabilidade, eu pude analisar Abreu como eu nunca tinha visto antes. E eu posso dizer que Abreu Lima, ela é toda vulnerável, mas muito vulnerável, porque Abreu Lima não tem sequer um bairro onde muitos lugares ou muitos municípios dizem o bairro de rico, o bairro nobre. Não temos. Todos os bairros de Abreu Lima tem uma casa muito rica, muito chique, muito arretada, mas nessa mesma rua tem casas com como é que eu vou falar? Com os seus moradores de nível baixo. Eu tô falando poder aquisitivo. Então, assim, a vulnerabilidade, ela é um conjunto. E, infelizmente, Abreu Lima, principalmente no centro, bairro de Timbó, Planalto, deixa eu ver mais, parte de Caetés 3, a parte que foi em invasão, não tem esgoto, rede de esgoto, eles são fossas e muitas vezes vai céu aberto pelos rios, onde Abreu Lima, como vocês podem ver no arquivo, tem muitos rios e assim, eu posso falar de um rio em especial em Caetés 3, que é esse aí na foto. Olhe, não repare muito bem em mim não, viu? Pronto. Esse rio, ele antigamente era chamado do Rio do Gás, mas hoje, infelizmente, ele não tá mais assim. E eu não pude tirar foto dele hoje, porque lá só entra com carteirinha. Ele foi invadido, é uma área extremamente perigosa. E assim, a agente de saúde que faz parte de lá, ela tá de férias, então eu não pude nem pedir a ela para me levar pra gente tirar foto de hoje como tá. Tem muitas casas, invasão mesmo, e eu não pude dar a comparação a vocês. Infelizmente não é mais isso que vocês estão vendo, mas eu não vou falar de Abreu Lima como todo, eu vou falar de Caetés 2, que foi o bairro onde eu cresci. E assim, Caetés 2, ele é no alto. E entre eles tem o Córrego da Areia e o Córrego da Prata. E esse córrego antes, ele tem rios, eles que tem nascentes. E eu vou falar um pouquinho do Córrego da Areia, que antes era só, vou dizer, floresta, porque era muito massa. Tinha muitos pés de eucalipto. De manhã cedo, o cheirinho lá em casa era pé de eucalipto. Era maravilhoso. E assim, tinha poucas casas que não era de pessoas de poder aquisitivo baixo, era de poder aquisitivo alto. E assim, era como se fosse aquelas casas de veraneio. E depois chegou a invasão. E hoje a gente pode ver assim, como essa foto aí, ó. Essa aí eu pedi pra Maria, que é uma paciente minha, eu liguei pra ela, tira uma foto da tua casa, em onde tu puder, para eu mostrar na faculdade. E já teve acidentes, que foi esse aqui, ó.
E não para de ter invasão. Em todo lugar que chega é invasão. Agora eu vou para o Córrego da Prata, onde eu ia para o Córrego da Prata pegar caju, pegar goiaba, pegar jambo. Para quadrilha eu ia tirar madeira, eu pirraia, mas a galera adulta ia tirar e eu só fazia carregar, mas era muito divertido. E hoje não tá mais assim. O Córrego da Prata, antes, ele não tinha esse nome. Começou porque a população, né, invadiu e chamou de Córrego da Prata. Mas lá tinha o antigo Rio de Caramba, onde, assim que a gente chegou em Caetés, não tinha o sistema de água encanada, mas faltava muita água. Então, minha mãe e as vizinhas, ela ia para o rio lavar roupa. E esse rio era bem fundo, E eu lembro que eu ia pegar peixe. Eu, meu irmão e meu marido, que eu nem sabia que ele ia ser meu marido. Mas, enfim, a gente ia para lá pegar peixe. Beta, tricongate, quem teve infância sabe dessas coisas. Enfim, hoje o Rio de Caramba, que era muito fundo, a gente atravessa no pulo. Hoje ele é um riacho. E assim, essa semana teve uma chuva muito forte, que deu até nas reportagens, e a água pediu o lugar dela, a água suplicava o espaço dela. Então, assim, acidentes ambientais ali é muito fácil de ter, porque infelizmente o humano invadiu. Porque Caetés 2 hoje, a população quadriplicou. Tem muita gente, chegou muita gente. E assim, de uma casa se formaram 4. De uma casa que fez, como eu sou agente de saúde de lá, hoje a prefeitura ainda calçou a ruela, que não é rua. Eu acho que tem o quê? 1,30 m, 1,5 m de largura a rua, mas calçou. Mas isso era a casa A, que é na avenida, aí a casa B atrás, aí depois chegou outra, só sei que já tem a casa 10G, daí vocês tiram. E como é essas pessoas lá? Como é que vivem? Quando chove, o rio transborda. Então tem que ficar todo mundo ligado. E eu posso dizer que Abreu e Lima, ela é totalmente vulnerável. E isso por razões econômicas, razões sociais, ambientais, principalmente ambientais, porque a turma, por mais que a prefeitura fez um habitacional, infelizmente a cultura das pessoas fizeram com que eles ganhassem o apartamento, depois venderam, eu sei de pacientes meus que venderam por preço baixíssimo e voltou para casa, que é na Barreira, voltou para casa, que é perto do rio, que é riacho, mas quando chove muito, ele quer voltar a ser rio. E assim, foi bem interessante esse artigo, gente, porque a vulnerabilidade, ela também não é só a questão do humano tomar aquele espaço, mas também é tudo uma política, né? Porque em Abreu e Lima não há política pública que vise futuro, eu vou falar de longo prazo. Abreu e Lima, ele é muito imediatismo, é assim, caiu barreira, vamos fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa naquela que caiu, mas eles não prevê a que pode cair. E a cultura da sociedade daqui, que visa, infelizmente, só visa facilidade, eles preferem viver miseravelmente porque pode ganhar casa, que não é nem ganhar, eles pagam o preço
barato, baixinho, porque a mensalidade de quem ganhou esses habitacionais, eu acredito que sejam uns 8, 10 anos atrás, era R$ 25 a mensalidade do apartamento. 25 para uns, que varia da renda, 25, 75, 150, não passava de 200. E assim, eles venderam e voltaram para Barreira, voltou para a beira do rio. Então assim, a cultura também, a cultura social, ela também implica muito na vulnerabilidade do local. E o crescimento, né? A população toda chegando lá, porque tem gente de tudo que é canto em Abreu e Lima, chegando em Abreu e Lima. Não só os que nascem lá em Abreu e Lima. Mas políticas públicas não existem. Mas isso também é pano para outras mangas, né? E muitas mangas. Se a gente for estudar Abreu e Lima, galera. E isso porque a gente só está falando da área urbana. A área rural também. Por mais que seja uma casa aqui e outra com um pá de légua, vou falar logo ali do Matuto, mas também são vulneráveis, porque Abreu e Lima, mesmo na área rural, tem barreira, tem ruas sem ser asfaltadas, então é muita lama, tem deslizamento mesmo na área rural. E meu Caetés 2, como a gente viu no mapa, ele tá bem vermelhinho, né? Dos dois lados. Quando eu falo os dois lados, é a Avenida A, que era o bairro que foi construído pela Coab, mas está bem vermelhinho, porque é justamente Córrego da Prata e Córrego da Areia, que tá bem complicado. Inclusive, algumas casas construídas pela Coab estão sendo interditadas, já foram algumas interditadas, porque a barreira tá caindo e tá pegando o espaço da casa. E os pés de eucaliptos agora estão assim, ó. Só essas casas. Acabou-se vegetação, infelizmente. É isso. Cheiro!